Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao Fat Goldfish. O vídeo de hoje do Fat Goldfish está carregado aí com um monte de informação interessante sobre ciclagem de aquário marinho. Esse aquário que vocês estão vendo aqui atrás de mim, ele já está com essa primeira fase inicial da ciclagem completa. Isso quer dizer, se eu colocar 2 ppm de amônia nesse aquário em menos de 24 horas, essa amônia ela vai ser completamente convertida em nitrito e o nitrito vai ser completamente convertido em nitrato. Ele ainda está sem peixe, obviamente, mas isso é uma coisa que eu vou resolver ainda no final dessa semana. Eu vou começar a comprar os primeiros organismos para esse aquário e provavelmente no próximo vídeo vai ser a introdução desses primeiros organismos. Mas para atingir a ciclagem inicial tão rápida desse aquário, foi preciso fazer bastante pesquisa e tudo que eu aprendi nessas pesquisas que eu fiz eu vou passar para vocês nesse vídeo. Então assiste aí que tem bastante coisa interessante. Bom, primeiro quando eu resolvi montar esse aquário, eu já estava pensando aí nessa parte de ciclagem, eu resolvi estudar um pouco para entender quais seriam as minhas melhores opções. Eu, como sou um cara que está nessa brincadeira de aquarismo já há bastante tempo, eu sempre apresentei dos meus outros vídeos aí de Kingios, como que eu ciclo meus aquários e tal. E uma coisa que é mais do que certa é que quando a gente introduz bactérias no nosso aquário, esse ciclo ele acontece de maneira mais rápida. Então eu optei por utilizar, na montagem desse aquário, a areia viva da Caribe Sea, e é uma areia que vem molhada. Isso quer dizer, quando você coloca essa areia dentro do seu aquário e você coloca água, as bactérias às vezes que possam estar inativas ali dentro, elas começam a ficar ativas e começam a fazer aí o trabalho delas de iniciar esses ciclos aí tão importantes que existem dentro do aquário. Isso quer dizer, a gente está colocando populações de bactérias vivas dentro do nosso aquário. Outra coisa que eu fiz questão de introduzir no meu aquário foi as rochas vivas. Teoricamente, rochas que já estão aí colonizadas por essas bactérias. Normalmente a gente pode comprar essas rochas vivas aí em boas lojas de aquário. Muitas dessas rochas às vezes estão em contato com peixes, com corais, com invertebrados, esse tipo de coisa. Então eu resolvi não utilizar esse tipo de rocha viva que está em contato com muitos outros organismos, que pode trazer aí algum caroneiro com elas e entrar alguns organismos nesse aquário que são pestes e que eu não quero que estejam lá dentro. Então eu acabei encontrando em uma outra loja de aquário especializada em aquário marinhos, que fica um pouco mais longe aqui da minha casa, rochas que são tratadas e maturadas em um sistema exclusivo apenas com rochas. Não tem invertebrados, não tem peixes, não tem nada. Pelo menos em teoria, o que eu trouxe para minha casa foram apenas as rochas colonizadas por bactérias. É claro que a quantidade de bactérias que tem nas rochas, é claro que a quantidade que tem na areia viva vai ajudar bastante na ciclagem do aquário. Só que eu sei que tudo isso vai demorar um tempo para acontecer. E como eu estava querendo estudar aí todas essas possibilidades que a gente tem agora com essas tecnologias, com esses produtos novos que estão sendo lançados, eu resolvi pesquisar um acelerador biológico que me ajudasse a acelerar esse processo, colocando lá dentro bactérias que são culturadas e selecionadas especialmente para esse ambiente. E lembrando que eu não estou sendo patrocinado aqui por nenhuma marca, por nada. Eu acabei encontrando excelentes reviews e muita gente de muitos canais bons aí que tem sobre aquarismo marinho, eles optam por esse produto aqui. Chama-se Dr. Team One and Only. E pesquisando um pouco mais sobre esse produto aqui, eu acabei encontrando um material muito interessante sobre o criador dele, que é o Dr. Tim Hovanec. O cara que desenvolveu esse produto aqui, ele tem um mestrado em toxicidade de amônia, produzida por peixes, e ele fez PhD em filogenia de bactéria nitrificante. Isso quer dizer, o estudo da classificação dessas bactérias nitrificantes. E por 25 anos, o camarada que criou esse produto aqui estuda, cria e desenvolve bactérias aí para aquários marinhos aí no mundo inteiro. Então eu assisti uma palestra muito interessante sobre esse cara que tem no YouTube, eu vou deixar o link aqui no meu vídeo para que vocês possam assistir essa palestra em completo. Eu vou apresentar para vocês aí quais são os 4 segredos que o Dr. Tim recomenda para que você cicle seu aquário da maneira mais rápida possível, mais segura possível, para que tudo dê certinho aí no sistema que você está montando. Então, começando essa explicação, existe aí um primeiro conceito que o Dr. Tim derruba, que é um conceito tradicional aí utilizado por muitos aquaristas. E esse conceito é que justamente a amônia ela é oxidada por uma bactéria chamada Nitrosomas europaea em nitrito, e que esse nitrito ele é oxidado por uma bactéria chamada Nitrobacter ionograske em nitrato.
E a ideia de que a gente tem de que são essas bactérias que fazem o ciclo do nitrogênio no nosso sistema marinho é completamente errada. Até porque essas bactérias e os estudos feitos aí sobre o ciclo do nitrogênio, em sua maioria, são sobre bactérias que fazem a conversão, a oxidação desses compostos em usinas de tratamento de água, em usinas de tratamento de esgoto, onde a concentração de amônia, a concentração de nitrito é altíssima, amônia aí com mais de 40 partes por milhão, 50 partes por milhão. E no nosso aquário, a concentração de amônia é muito pequena. Então essas bactérias elas não funcionam bem dentro de um ambiente que a concentração de amônia é tão baixa. Então, o que esse cara fez, esse Dr. Tim e muitos outros cientistas? Começaram a analisar quais são as bactérias que se desenvolvem melhor em uma concentração de amônia baixa, como é a concentração de amônia que existe nos aquários marinhos da gente. Então dá para perceber aí que existe uma quantidade imensa de bactérias que funcionam de maneiras diferentes dependendo das condições que são impostas a ela. Por exemplo, a temperatura, por exemplo, o pH, por exemplo, a salinidade ou a concentração de amônia que existe naquele lugar. Então todos esses fatores trabalham em conjunto para que certas espécies sejam selecionadas e que trabalhem de maneira mais eficiente dentro do nosso aquário marinho. Então é interessante que a gente saiba que as bactérias que a gente precisa cultivar no nosso aquário, elas são bactérias que precisam de oxigênio para fazer essa oxidação da amônia em nitrito e do nitrito em nitrato. Tem muita gente que fala assim, poxa, eu não acredito nessas colônias de bactéria que o pessoal coloca aqui dentro desses tubinhos, porque esse tubinho tem tampa, não tem oxigênio lá dentro, então como é que essas bactérias elas vivem por tanto tempo? Então é importante que a gente saiba que as bactérias elas não têm pulmões. As bactérias elas realmente não precisam respirar. Então as bactérias quando elas estão aqui dentro, elas ficam inativas. E elas só precisam desse oxigênio para fazer essa oxidação da amônia em nitrito, do nitrito em nitrato. Então, as bactérias dentro desses potinhos aqui, elas conseguem viver por um período de tempo muito longo e elas ficam inativas aqui dentro. Então, como já deu para perceber, não são todas essas bactérias que vão se sair bem dentro do nosso sistema marinho. Então, esses cientistas aí analisando todas essas bactérias, crescendo essas bactérias em diferentes soluções, conseguiram identificar algumas bactérias que são perfeitas para que a gente tenha dentro do nosso aquário, que vai fazer esse ciclo do nitrogênio da forma mais eficiente possível. As que oxidam, por exemplo, a amônia em nitrito são as nitrosomas estuário ou as nitrosomas halophilia. E as bactérias que fazem a conversão aí do nitrito em nitrato são as bactérias Nitrospira marina. Então essas bactérias aí que são tão interessantes para o nosso sistema marinho, elas são quimolito-autotróficas. E o que isso significa? Quimo significa que as bactérias elas obtêm energia através de reações químicas. Lito significa que as bactérias necessitam de um componente inorgânico, como a amônia, por exemplo, como nitrito, por exemplo, e elas são autotróficas. Isso quer dizer que a fonte de carbono delas não é orgânico, é o carbono inorgânico, que é o dióxido de carbono. E é claro que vale a pena comentar que existem dois grandes grupos de bactérias que estão aí presentes nos nossos tanques. O primeiro deles é o grupo das bactérias autotróficas, que foi aqueles que eu já mencionei nesse vídeo até agora. E existe um outro grande grupo de bactérias, que são as bactérias heterotróficas. Essas bactérias sim conseguem metabolizar compostos orgânicos e elas se reproduzem, elas se duplicam de maneira muito rápida. Por exemplo, quando as pessoas pegam um camarão, corta esse camarão, joga ele dentro do aquário na hora que está ciclando. Então esse camarão ele vai ser degradado a princípio por essas bactérias heterotróficas, enquanto as bactérias autotróficas levam aí 30 horas, 40 horas para se reproduzir, para se duplicar. Essas bactérias heterotróficas fazem isso em 20 minutos. E às vezes de uma hora para outra aquele aquário ele fica todo com água esbranquiçada dentro. Então aquele boom populacional de bactérias que teve ali não são as bactérias nitrificantes autotróficas que a gente precisa. São essas bactérias heterotróficas que se reproduzem super rápido, que vão causar esses booms populacionais que a gente tem dentro do aquário. Eu sei que tem muita gente que vai falar assim, nossa, por que você está falando tudo isso? Tudo que eu quero aprender é como ciclar meu aquário rápido. Mas eu acho que a gente tem que entender um pouco da mecânica de tudo isso para que a gente possa mostrar como fazer esse processo um pouco mais eficiente. Então, por exemplo, o segredo 1 do seu aquário é, vamos criar um ambiente perfeito para essas bactérias. Isso quer dizer, vamos reduzir a salinidade do aquário enquanto a gente está ciclando ele.
E por que eu tenho que baixar a salinidade do meu aquário durante essa fase de ciclagem? Então, para isso a gente precisa entender que essas bactérias, a célula das bactérias, elas possuem uma salinidade. E ela está cercada por aquela água do aquário que possui uma salinidade muito mais alta. Isso quer dizer, a bactéria ela vai ter que ficar gastando energia para manter o formato dela, para manter a integridade dela. Como essa bactéria já consome pouca energia, porque esse processo inorgânico que ela faz de converter amônio em nitrito, de converter o nitrito em nitrato, traz muito pouca energia para a célula, e ela já vai gastar a energia dela para manter a integridade dela. Isso quer dizer que o processo, quando está em água salgada, ele acontece de maneira muito mais lenta. Então o Dr. Tim, ele recomenda que as pessoas elas mantenham o aquário delas, a salinidade do aquário delas, em vez de 1,025, que é o normal, mantenha 1,015 a gravidade. Isso quer dizer cerca de 20 partes por milhão apenas de sal no aquário durante a ciclagem. Conforme o tempo for passando e o ciclo for acontecendo dentro do seu aquário, você vai acompanhando isso com os testes, você começa a aumentar gradualmente a salinidade que está dentro do seu aquário, até chegar à salinidade ideal para os seus peixes, que é aí 1,025. Então a dica número 1 do Dr. Tim é: mantenha a salinidade do seu aquário baixa nessa etapa inicial de ciclagem do seu aquário. O segredo 2 aí é justamente como a gente alimenta essas bactérias. Como eu falei antes para vocês, tem essas bactérias que são criadas aí nessas empresas aí que fazem tratamento de água, tratamento de esgoto, que são bactérias que gostam de níveis bem elevados de amônia. Então altas concentrações de amônia, altas concentrações de nitrito, na realidade vão ter um efeito inibitório nessas bactérias. Então o Dr. Tim ele recomenda que nunca durante a ciclagem você mantenha seu aquário com mais do que 4 ppm de amônia ou mais do que 4 ppm de nitrito. Acima dessas concentrações, essas bactérias vão praticamente parar de trabalhar. É por isso que é interessante que quando a gente esteja fazendo a ciclagem do nosso aquário, tem muita gente que ghost feeding, isso é, fica alimentando o aquário sem peixe lá dentro, ou pega camarão, por exemplo, corta o camarão, esmaga ele, joga dentro do aquário. O problema é que quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente não tem como medir a princípio quanto que amônia que vai ser liberada por isso, ou quais são os picos que vai ter de amônia dentro do sistema. Então, hoje em dia, basicamente, a gente está se usando muito produtos como esse daqui, que é o cloreto de amônia, que está lá na legenda dele direitinho, quanto de amônia você vai colocar no sistema. Por exemplo, eu vou colocar 2 ppm de amônia no sistema, então tá aqui na bula dele, você coloca aquela quantidade de gotinha certinho, você vai estar lá 2 ppm de amônia, e já é amônia certa para essas bactérias se alimentarem. Você não vai estar produzindo competidores dentro do aquário, porque se você põe, por exemplo, camarão, ou você está alimentando o seu aquário com ração sem peixe lá dentro, isso vai tornar aquele ambiente perfeito para os competidores que essas bactérias têm, que são justamente as bactérias heterotróficas, que a gente já comentou antes, que são aquelas bactérias que deixam a água no nosso aquário toda esbranquiçada, às vezes porque elas têm booms em população. Então o segredo número 3 é justamente esse: não faça nada que promova o crescimento de competidores dentro do seu aquário. A gente está lá nesse primeiro momento para criar bactéria. Essas bactérias nitrificantes que a gente está precisando cultivar nesse momento, elas estão numa batalha constante por nutrientes e espaço. Se a gente está promovendo o crescimento e o desenvolvimento de bactérias heterotróficas, por exemplo, essas bactérias estão sugando nutrientes que são importantes para essas bactérias nitrificantes. Lembrando que, a princípio, o aquário ele já não começa com tantos nutrientes assim. Então, o importante é que a gente limite o crescimento dessas bactérias heterotróficas, isso é, o alimento correto para essas bactérias, isso é, o cloreto de amônia, mantenha as luzes do aquário apagadas durante toda essa fase de ciclagem. A iluminação vai promover o crescimento de algas. As algas elas vão roubar nutrientes também dessas bactérias nitrificantes, como por exemplo fosfato ou macronutrientes como ferro, esse tipo de coisa que são tão importantes para essas bactérias também se desenvolverem nesse período. Deixa para se preocupar com alga, com tudo que vier depois que o aquário já estiver ciclado e estabilizado. O segredo número 4 para que a gente possa crescer aí essas bactérias da melhor forma possível é justamente dar para elas uma grande área de superfície para que elas possam se desenvolver. Essas bactérias, elas não estão nadando na água do seu aquário, essas bactérias elas não são free swimming. Normalmente quando você coloca essas bactérias dentro do seu aquário, se você comprar, por exemplo, num tubinho como esse daqui, vai lá, desliga a bomba, desliga skimmer, desliga tudo que você tiver ligado no seu aquário,
coloca essas bactérias lá naquela água, espera essas bactérias elas decantarem ali na água, elas ficarem na superfície das pedras, ficarem na superfície ali do substrato que está dentro do seu aquário. Então o que acontece é que muita gente, elas às vezes não estão trabalhando com rocha viva, elas colocam só aqueles blocos de rocha assim, que a gente vê muito comercial hoje aí, que as pessoas vendem, que são todas furadinhas e tal, que tem quilômetros e quilômetros de túnel dentro de cada uma dessas pedrinhas, espaço suficiente para desenvolver milhares e milhares de bactérias, mas isso não acontece no primeiro momento da ciclagem. É importante que as pessoas entendam isso. Esse camarada aí, o Dr. Tim e a equipe dele, analisou centenas e centenas de quilos de pedra, por exemplo, de rocha, de porções de substrato, e identificou que nessa primeira etapa inicial da ciclagem, as bactérias, quando você coloca lá dentro, elas vão ficar só na parte superficial das rochas. Bactéria não é que nem peixe, que nem um camarão que quer se esconder de alguma coisa. Tal. Quando você coloca essas bactérias dentro do seu aquário, elas vão decantar, e aonde elas se fixarem, elas começam a se reproduzir. Isso quer dizer, essas bactérias, elas formam um filme bem superficial. Na realidade, para vocês terem ideia, pelas contas que o Dr. Tim chegou, é uma camada que tem 100 microns de tão fina que é de bactérias que vai se formar na cobertura dessas pedras. Então, a princípio, não importa se a sua mídia que você está utilizando, ela tem 300 km de microtúnel dentro dela, porque essas bactérias elas não vão entrar lá dentro, não vão se esconder lá dentro. Isso vai acontecer conforme o aquário ele for maturando. Não nessa primeira fase inicial da ciclagem. Nessa primeira fase inicial da ciclagem você tem que fornecer uma superfície ampla para que essas bactérias elas possam se fixar e começar a se reproduzir e a se desenvolver em grandes colônias. Às vezes, como ele mesmo citou no material dele, bioballs, as boas e velhas e antigas bioballs, a princípio da ciclagem, são mais eficientes do que essas mídias que a gente tem hoje em dia de cerâmica, essas outras mídias, que tem uma tecnologia muito maior. Porque a bioball, nesse primeiro momento, ela fornece uma superfície muito mais ampla do que uma cerâmica, por exemplo. A longo prazo, a cerâmica ela é muito melhor do que a bioball, mas a princípio, a bioball ela é mais interessante do que uma cerâmica, por exemplo. Ele, inclusive, cita no material dele que aquários bare bottom, que é aqueles aquários que não tem substrato nenhum, para ciclar é muito mais demorado e muito mais complicado. Porque quando você coloca essas bactérias dentro do seu aquário, embora você tenha lá rochas, um monte de coisa, essas bactérias vão cair e se fixar nessa rocha, elas não conseguem se prender no fundo do vidro, por exemplo, nas paredes do aquário de modo tão eficiente como ela faria no substrato na rocha. Isso quer dizer, com a circulação de água que vai ter ali, às vezes você vai acabar tirando aquelas bactérias quando você vai limpar as mídias do seu aquário, quando você vai tirar ali as esponjas, quando você vai tirar o perlon, você vai perder um monte dessas bactérias, porque elas acabam ficando em circulação na água, porque elas têm dificuldade para se prender. Bom, esses são os 4 segredos aí que a gente tem para ciclar o nosso aquário, que foi aí recomendado pelo Dr. Tim. Eu devo dizer que eu segui basicamente ao pé da letra esses segredos que ele passou, mas como eu já falei para vocês, eu iniciei esse meu aquário com areia viva e com um pouco de rocha viva. Não sei se dá para vocês verem aqui. Mas essa rocha, essa pequenininha e essa rocha que está aqui em cima são rochas vivas que eu já comprei. Eu não coloquei nenhum tipo de acelerador biológico logo que eu montei esse meu aquário. No dia seguinte, quando eu fui medir amônia, nitrito e nitrato, deu para perceber que existia amônia lá dentro, sem eu ter colocado comida, sem eu ter colocado cloreto de amônia, sem nada, sem peixe lá dentro, sem nada. Tinha amônia lá dentro, se eu não me engano, estava 0,50 de ppm de amônia. O nitrito estava bem baixinho, quase não dava para perceber, e já tinha um pouco de nitrato sendo produzido. Então é lógico que tudo isso que eu coloquei no aquário, que devia ter lá uns compostos orgânicos, bactérias, já começou a oxidar alguns orgânicos que lá dentro, já começou a fazer esse trabalho aí da ciclagem, mas de uma maneira muito baixa. Então 4 dias depois dessa montagem foi quando eu coloquei esse Dr. Tim One and Only, que é essa cultura das bactérias que eu mencionei desde o começo aí nesse vídeo. Eu aumentei essa concentração de 0,50 de amônia, eu coloquei mais a outra quantidade que faltava para dar 2 ppm do cloreto de amônia que está aqui. É importante que a gente tenha teste, pessoal. A gente ter teste
sem teste a gente não sabe o que está acontecendo no nosso aquário, quanto que a gente tem que colocar de uma coisa, quanto que a gente tem que tirar de outra. Então a concentração mais ou menos é essa para que você comece a sua ciclagem. Coloca lá 2 ppm de amônia, como é recomendado pelo Dr. Tim, na bula do esquema dele, ou segue as recomendações que vocês vão ter do acelerador biológico que vocês estão usando. Muitos deles vão utilizar basicamente o mesmo sistema do que esse. Nos primeiros dias, logo após eu ter colocado aí a amônia e as bactérias no aquário, deu para perceber que a amônia ela subiu realmente a cerca de 2 ppm, mas eu não tinha muita mudança no nitrito, nem tinha muita mudança no nitrato. O nitrito estava lá azul clarinho ainda, e o nitrato estava basicamente a mesma concentração que estava antes, só com as rochas. 3 dias depois, eu testei de novo essa água. O pH tinha caído para 7,8. A amônia tinha caído para cerca de 1 ppm, e o nitrito estava em cerca de 1 ppm também, 1 parte por milhão. Isso quer dizer, já estava começando a ficar púrpura o meu medidor de nitrito. O nitrato estava um pouquinho acima de 20 partes por milhão. Cerca de 2 dias depois, eu medi de novo. O pH da minha água estava em 7,8. A amônia estava um pouco a mais do que 0, sabe? Não dá pra gente medir direitinho. Às vezes a cor ela confunde um pouco, mas estava assim um amarelo bem clarinho. O nitrito, ele estava em 2 ppm ou acima de 2 partes por milhão. Isso quer dizer, a amônia estava sendo convertida completamente já em nitrito. O nitrito estava lá lindão, púrpura. Isso quer dizer, eu fiquei felizão porque dava para ver que esse ciclo estava se fazendo de maneira muito rápida. E o nitrato tinha subido para acima de 40 partes por milhão. No 12º dia, se eu não me engano, as concentrações de amônia foram para 0 e a de nitrito foi para 0. E eu tinha ali, se não me engano, mais do que 40 ppm partes por milhão de nitrato. O que eu fiz para saber se esse sistema estava realmente ciclado, se estava tudo acontecendo direitinho, é o que eu estou fazendo, por exemplo, até hoje. Quando eu cheguei a 0 amônia e 0 nitrito, eu coloquei mais 2 partes por milhão de amônia dentro do aquário. Em 24 horas, essa amônia estava zerada e o nitrito ele estava zerado novamente e estava aumentando ainda mais a concentração de nitrato. Então, basicamente, em 24 horas, o meu aquário está conseguindo converter 2 ppm de amônia para 0. Isso significa para mim que esse aquário ele já está pronto para receber aí os primeiros habitantes dele. Claro que o aquário ele está com essa etapa inicial da ciclagem pronta. Eu não posso colocar um monte de organismos aí dentro desse aquário que talvez ele não suporte o bioload que ele vai ter. Então eu vou começar colocando nesse aquário apenas um casalzinho pequeno de peixe, talvez um ou outro coral soft, mas nada que vai causar um aumento muito grande na produção de amônia desse aquário, mas que vai continuar mantendo esse aquário agora as bactérias alimentadas. Eu posso parar de alimentar essas bactérias com essa amônia, e essas bactérias elas vão começar a se alimentar do que esses peixinhos eles vão começar a produzir. Então no meu próximo vídeo vai ser um vídeo interessante aí que eu vou mostrar para vocês quais foram os primeiros organismos que eu escolhi para colocar nesse aquário. Então eu acho que é isso aí por hoje, pessoal. É um tema assim um pouco mais carregado aí do que eu costumo fazer, mas é uma parte bem interessante aí que a gente precisa aprender e entender direitinho aí sobre ciclagem. Eu recomendo a todos vocês que deem uma olhada no link que está aí na descrição do vídeo, para que vocês possam ir direto até o vídeo lá do Dr. Tim e ouvir a explicação direto da boca dele. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. E agora eu estou indo numa loja muito bacana, que fica um pouco mais longe do que as lojas que eu costumo ir, para buscar os primeiros organismos aí para o meu aquário. É uma loja especializada em aquário marinho, e inclusive essa loja